2. Educação obrigatória na Europa. A história do desenvolvimento da educação obrigatória é uma história da usurpação estatal do controle dos pais sobre seus filhos para o próprio bem do Estado. Uma imposição de uniformidade e igualdade para reprimir o crescimento individual e o desenvolvimento de técnicas para impedir o crescimento do poder de raciocínio e do pensamento independente entre as crianças. 2.1 Origem. Não precisamos nos deter muito sobre as condições da educação na Grécia e Roma antigas. Em Atenas, a prática original da educação obrigatória estatal deu lugar mais tarde a um sistema voluntário. Em Esparta, por outro lado, um antigo modelo para o moderno totalitarismo, o Estado foi organizado como um vasto campo militar e as crianças eram apreendidas pelo Estado e educadas nos quartéis com o ideal de obediência a ele. Esparta realizou a completa conclusão lógica do sistema obrigatório. Controle estatal absoluto sobre a totalidade da criança, uniformidade e educação em passiva obediência às ordens do Estado. A mais importante consequência deste sistema foi a que ele forneceu o ideal para Platão, que fez deste sistema educacional a base de seu Estado ideal, conforme apresentado no República e no Leis. A utopia de Platão foi o primeiro modelo para despotismos posteriores. Educação obrigatória e obediência eram enfatizadas, havia o comunismo das crianças entre os guardiões de eleite, que também não tinham propriedade privada. E a mentira foi considerada um instrumento apropriado para ser usado pelo Estado na doutrinação do povo. Na Idade Média, o problema da educação obrigatória estatal não se apresentou na Europa. A instrução foi realizada em escolas e universidades paroquiais, em escolas privadas e em centros de treinamento privados de formação profissional. O primeiro movimento moderno pela educação obrigatória estatal originou-se diretamente a partir da Reforma Protestante. Uma força primária foi Martinho Lutero. Ele repetidamente requisitou que as comunidades estabelecessem escolas públicas e fizessem com que a frequência fosse obrigatória. Em sua famosa carta aos governantes alemães, em 1524, Lutero usou premissas estatistas para chegar a conclusões estatistas. Caros governantes, afirmo que as autoridades civis têm a obrigação de compelir o povo a enviar seus filhos para as escolas. Se o governo pode compelir alguns cidadãos que estejam aptos ao serviço militar para empunhar lanças e espingardas, para erguer defesas e para executar outras tarefas marciais em tempos de guerra, tem muito mais direito de compelir o povo a enviar seus filhos para a escola, porque neste caso estamos em guerra contra o diabo, cujo objetivo é secretamente esvair nossas cidades e principados de seus homens fortes. Nessa guerra espiritual, é claro que Lutero não estava falando à toa do diabo e da guerra contra ele. Para ele, a guerra foi muito real. Como resultado das súplicas de Lutero, o Estado germânico de Gotha fundou a primeira escola pública moderna em 1524 e a Turíngia fez o mesmo em 1527. Lutero fundou o Plano Escolar da Saxônia, que mais tarde se tornou, em essência, o sistema de educação estatal para a maioria dos estados protestantes da Alemanha. O plano foi colocado em funcionamento primeiro na Saxônia, em 1528, a partir de um decreto elaborado pelo importante discípulo de Lutero, Melanchthon, criando escolas estatais em todas as cidades e vilarejos. O primeiro sistema obrigatório estatal no mundo moderno foi estabelecido em 1559 pelo Duque Christopher,
príncipe eleitor de Württemberg. A frequência era obrigatória, era anotada e os faltosos eram multados. Outros estados germânicos logo seguiram este exemplo. Qual foi o estímulo por trás do apelo de Lutero pela educação obrigatória estatal? Uma visão comum é que ele refletiu o espírito democrático dos reformadores e o desejo de ter todos lendo a Bíblia. A presunção é que eles queriam encorajar cada um a interpretar a Bíblia por si mesmos. A verdade é outra. Os reformadores defenderam a educação obrigatória para todos como meio de inculcar toda a população com suas opiniões religiosas próprias, como uma ajuda indispensável na efetiva guerra contra o diabo e seus agentes. Para Lutero, estes agentes constituíam uma legião numerosa, não apenas judeus, católicos e infiéis, mas também todas as outras seitas protestantes. O ideal político de Lutero era um Estado absoluto guiado pelos princípios e ministros luteranos. O princípio fundamental era que a Bíblia, como interpretada por Lutero, era o único guia para todas as coisas. Ele argumentou que o Código Mosaico estabelecia aos falsos profetas a pena de morte e que era dever do Estado realizar a vontade de Deus. O dever do Estado é forçar aqueles que foram excomungados pela Igreja Luterana a se converterem de volta ao aprisco. Não há salvação fora da Igreja Luterana, e não é apenas o dever do Estado compelir todos a serem luteranos, mas este é seu único objetivo, como o grande historiador Lord Acton declarou sobre Lutero. A defesa da religião tornou-se não apenas o dever do poder civil, mas o objetivo da instituição. Seu negócio era unicamente a coerção daqueles que estavam fora da igreja luterana. Lutero enfatizou a teoria da obediência passiva, segundo a qual nenhum motivo ou preocupação pode justificar a revolta contra o Estado. Em 1530 ele declarou: era o dever de um cristão sofrer injustamente, e nenhuma violação de juramento ou de direito poderia privar o imperador de seu direito à obediência incondicional de seus súditos. Neste sentido, ele esperava induzir os príncipes a adotar e compelir o luteranismo em seus domínios. Lutero estava convencido expressamente que o poder estatal fosse usado com maior severidade contra as pessoas que se recusassem a se converter ao luteranismo. Ele exigiu que todos os crimes fossem punidos com maior crueldade. O objetivo principal desta severidade era ser, é claro, contra o crime principal, a recusa em adotar o luteranismo. O Estado devia exterminar o erro e não podia tolerar a heresia e os hereges, pois nenhum príncipe secular pode permitir seus súditos serem divididos pela pregação de doutrinas opostas. Em suma, hereges não devem ser contestados, mas devem ser rejeitados sem serem ouvidos, enquanto perecem pelo fogo. Esse foi o objetivo da força inicial por trás do primeiro sistema obrigatório de escolas estatais no mundo ocidental. E tal era o espírito que inspirou o sistema. Um déspota não menos entusiástico foi Melanchthon, a ajuda principal de Lutero no avanço das escolas estatais obrigatórias na Alemanha. Melanchthon ensinou firmemente que todas as seitas deveriam ser eliminadas pela espada e que qualquer indivíduo que originasse novas opiniões religiosas deveria ser punido com a morte. Esta punição deveria ser imposta contra qualquer diferença, mesmo trivial, na doutrina protestante. Todos os outros, a não ser os luteranos, católicos, anabatistas, servetistas, zwinglianos, etc., deveriam ser perseguidos com o maior empenho. A influência luterana na vida política e educacional no Ocidente, e particularmente na Alemanha, foi enorme. Lutero foi o primeiro defensor da escolaridade obrigatória.
e seus planos foram o modelo das primeiras escolas alemãs. Além disto, ele inculcou os luteranos com os ideais de obediência ao Estado e perseguição dos dissidentes. Como Acton afirma, ele gravou em seu corpo qualquer caráter de dependência política e aquele hábito de obediência passiva ao Estado, que desde então tem sido mantido. Uma estimativa sucinta da influência de Lutero na política e na educação obrigatória por um admirador segue: o valor permanente e positivo do pronunciamento de Lutero em 1524 não está tanto em seus efeitos diretos, mas nas associações sagradas que estabeleceu para a Alemanha protestante, entre a religião nacional e o dever educacional do indivíduo e do Estado. Assim, sem dúvida, foi criada aquela opinião pública saudável que rendeu fácil aceitação ao princípio de comparecimento escolar obrigatório na Prússia e mais tarde na Inglaterra. Além de Lutero, a influência de outro líder para o estabelecimento da educação obrigatória no mundo moderno foi o outro grande reformador, João Calvino. Ele foi para Genebra em 1536, quando se revoltou com sucesso contra o Duque de Saboia e a Igreja Católica, e foi nomeado pastor-chefe e governador da cidade, cargo que ocupou até 1564. Em Genebra, Calvino abriu uma série de escolas públicas, nas quais a participação era obrigatória. Qual foi o espírito que inspirou o estabelecimento de Calvino do sistema estatal escolar? O espírito foi a inculcação da mensagem do calvinismo e obediência ao despotismo teocrático que ele havia estabelecido. Calvino combinou dentro de si o ditador político e o professor de religião. Para Calvino, nada importava, nenhuma liberdade ou direito era importante, exceto sua doutrina e sua supremacia. A doutrina calvinista declarou que o apoio ao calvinismo é o fim e o objetivo do Estado, e que isto envolvia a manutenção da pureza da doutrina e estrita austeridade no comportamento das pessoas. Somente uma pequena minoria da terra é escolhida, o principal dos quais é Calvino, e o resto é uma massa de pecadores que deve ser coagida pela espada, com os conquistadores impondo a fé calvinista aos indivíduos. Ele não era a favor de matar todos os hereges. Católicos e judeus tinham permissão de viver, mas todos os outros protestantes, além dos calvinistas, deveriam ser mortos. Em alguns casos, porém, ele mudou sua posição e defendeu também a mais severa punição para os católicos. Calvino também foi categórico em afirmar o dever da obediência aos governantes, independentemente da forma de governo. O governo tinha aprovação divina e, enquanto fosse calvinista, poderia tomar qualquer medida sem merecer protesto. Não apenas todos os hereges deveriam morrer, mas a mesma punição deveria ser aplicada naqueles que negassem a justiça de tais punições. Os principais discípulos de Calvino, como Beza, foram pelo menos tão ardentes na promoção da exterminação de hereges quanto ele. A influência de Calvino no mundo ocidental foi maior do que a de Lutero, porque, com os esforços da propaganda diligente que ele de Genebra, o centro europeu para a ampla difusão de seus princípios, que ele fez de Genebra o centro europeu para a ampla difusão de seus princípios. Homens de toda a Europa vieram estudar nas escolas calvinistas e leram seus tratados. O resultado foi a influência calvinista por toda a Europa. Como os calvinistas se tornaram importantes na Europa, eles fizeram campanha pelo estabelecimento de escolas estatais obrigatórias. Em 1560, os calvinistas franceses, os Huguenots, enviaram um memorando para o rei,
requerendo o estabelecimento da educação obrigatória universal, mas foram rejeitados. Em 1571, porém, a rainha Joana III d'Albret de Navarra, sob influência calvinista, tornou o ensino primário obrigatório em toda a França. Calvinistas holandeses estabeleceram escolas públicas obrigatórias em 1609. John Knox, que conquistou a Escócia para sua igreja presbiteriana, foi um calvinista, embora tivesse chegado a muitos dos princípios independentemente. Ele estabeleceu a igreja a partir de linhas calvinistas e proclamou a pena de morte para os católicos. Knox tentou estabelecer educação obrigatória universal na Escócia na década de 1560, mas não conseguiu. Ele defendeu isto em seu livro de Disciplina, que recomendava escolas públicas em toda a cidade escocesa. Um dos maiores efeitos da tradição calvinista é a sua influência na história educacional americana. A influência calvinista foi forte entre os puritanos ingleses, e esta foi a influência puritana que inaugurou escolas públicas e educação obrigatória na Nova Inglaterra, de onde finalmente conquistou todos os Estados Unidos. A história da educação obrigatória americana será tratada no próximo capítulo.